Então, agradecer, né, o convite, né, da Pastoral, da Regional de Tubarão, ali, Laguna, para a gente apresentar, então, um pouquinho da nossa dinâmica sobre o nosso projeto aqui com a Unesp, com a Pastoral da Saúde da Diocese de Criciúma. Então, o solicitado foi que a gente apresentasse a Alpínia zerumbete, né, conhecida popularmente como colônia. Nós estudamos essa planta em 2022, 2024, se não me engano, e aí nós ficamos muito surpresos, né, com essa planta. Então, na Unesp, nós temos um grupo de extensão e pesquisa em assistência farmacêutica. Esse grupo tem vários projetos de pesquisa, mas nós temos 2 projetos de extensão universitária. Um deles, então, é a fitoterapia racional, que ele já é um projeto institucional em parceria com a Pastoral da Saúde da Diocese de Criciúma. Então, esse projeto já vai fazer 26 anos, agora em 2026. E, então, uma vez por mês, nós nos encontramos na Unesp para estudar uma planta medicinal. Então, o que a gente vai apresentar aqui hoje é a dinâmica, né, que nós fizemos nos encontros lá da universidade. E o outro projeto é o Quinta do Chá, que também é uma roda de conversas com plantas medicinais. Esse projeto também já existe há 16 anos, e aí é com os profissionais da área da saúde. Então, dentro da Unesp, a gente tem como parceiro o curso de farmácia, o herbário, né, que é onde é realizado ali a professora Vanilde, que é a botânica, faz a identificação botânica de todas as espécies que nós estudamos, o programa de pós-graduação de ciências ambientais e o curso de ciências biológicas. Então, a nossa equipe de trabalho, nós somos em 3 farmacêuticas, né? Eu, então, coordeno o projeto, a professora Silvia da Boa, a professora Marília, então, eu sou responsável pelos aspectos terapêuticos e etnobotânicos que nós apresentamos, a professora Silvia e a professora Marília pelos aspectos biológicos, então, a professora Vanilde, que está presente hoje, né, então ela é responsável, ela é da nossa botânica, ela é responsável, então, pelos aspectos botânicos, taxonômicos e de cultivo. Temos um engenheiro agrônomo, que é voluntário do projeto, e nos municípios também nós contamos com agrônomos voluntários que nos auxiliam nos aspectos de cultivo. Temos acadêmicas bolsistas e voluntárias, e temos agora 2 profissionais que já foram nossas bolsistas, a Jadna Silveira Coral Rosso, então ela colabora e dá suporte nos aspectos botânicos, taxonômicos e de cultivo, e a farmacêutica Caroline Vieira Búrigo, então ela também colabora e dá suporte nos aspectos terapêuticos e etnobotânicos. Então essa é a nossa equipe. E as bolsistas, elas vão, né, vai mudando e vai chegando, então, sempre novas bolsistas a cada ciclo de 1 ou 2 anos do projeto. Então, agora eu passo a palavra para a professora Vanilde, para ela apresentar a parte botânica, então, da Alpínia zerumbete. Boa noite a todas, né, e todos, se tiver uma outra pessoa de sexo masculino aqui. Eu vou apresentar, então, os aspectos botânicos, a professora Ângela falou, sobre a colônia. Esta planta, então, ela é, assim, bastante curiosa, como foi falado, e ela é usada muito, assim, como ornamental, ela tem uma beleza muito singular, nesse sentido de ornamentar tanto praças como jardins e domésticos. O nome científico é a Alpínia zerumbete, então, sempre que a gente coloca um nome científico, vai o nome do autor que classificou essa espécie, no caso aqui nós temos o Pearson, para vocês terem esse conhecimento, e que depois foi atualizado por esses outros autores que está aqui. Nós nos baseamos, para a identificação botânica, na Flora e Funga do Brasil, que é, então, um site que nós temos, confiável, onde podemos verificar os nomes atualizados das espécies de plantas que nós estudamos. Então, nesse site, tem a sinonímia. O que quer dizer? São nomes que
que foi válido em outra época, mas que atualmente, com tantos recursos taxonômicos que nós temos, principalmente em nível molecular, que nós temos em DNA e marcadores moleculares, nós temos, assim, muitas afinidades e muitos itens que podem ser utilizados para dar uma atualização botânica das espécies. Então, nós temos a sinonímia, que o nome antigo, que era Costus zorumbeti, e está o Pearson ali do lado, que foi o primeiro que identificou, e essa espécie pertence à família Zingiberaceae, que é a mesma família do açafrão da terra, a mesma família do gengibre, que vocês conhecem bastante. Então, nós temos os nomes populares dessa planta, a colônia, o gengibre concha, jardineira, louro de baiano, alpínia, falsa noz moscada, que era bem conhecida por esse nome também, vindivá, falso cardamomo, pacová, shell ginger, né? E alguns outros regionais que a gente não encontra aqui, mas que em determinadas regiões também são usados. Então, eu só saliento que o nome popular não é confiável. Sempre nós temos que nos basear no nome científico da espécie, porque o nome científico, ele só muda quando é atualizado por um botânico taxonomista. Senão, ele sempre é constante, e sempre escrito em latim. Então, vamos ver mais alguns detalhes sobre a descrição da planta. Ela é uma planta herbácea, ela é perene, quer dizer que ela dura mais do que um ano, ela tem um caule subterrâneo, que é chamado de rizoma, então ela é rizomatosa, ela é robusta, como a gente pode ver aqui pela foto, ela atinge, né, até 3 metros de altura, e são agrupadas em touceiras. Então, a gente forma, assim, um emaranhado, né, das plantas, todas juntas, assim, na ramificação. Então, o caule é subterrâneo, como eu falei, que é um rizoma, é um caule subterrâneo, mas ela tem uns pseudocaules aéreos, que é formado principalmente pelos pecíolos das folhas, que é a haste que une, então, do caule, do rizoma, que vem até a lâmina foliar, que é a folha propriamente dita. Próximo, Angela. Folhas, então. A folha, como nós podemos ver aqui, ela é também denominada de lâmina foliar, ou limbo, a parte alargada da folha. Ela tem uma forma lanceolada, ela pode atingir até 60 centímetros de comprimento por 5 a 10 centímetros de largura. Ela é glabra, quer dizer que ela não possui pilosidade, não tem pelos. Ela tem a base um pouco mais atenuada do que a parte central, e o ápice é bem acuminado, como a gente pode ver ali na mão que está servindo de escala, ele é bem afunilado, né, ou mais fino na parte apical, que é quase como uma agulha, como nós podemos ver na foto. As flores estão reunidas em inflorescência, e essa inflorescência, ela é do tipo panícula, então é inflorescência paniculada. O que é isso? É como se fosse um cacho ramificado, então um cacho bem ramificado nas suas hastes, né, que estão na inflorescência. Ele, como podemos ver também aqui na foto, ele é semipendente, e com até 30 centímetros de comprimento. E elas são envolvidas, nessa inflorescência, por 2 bainhas longas quando jovem. E quando, então, as flores se abrem, essas bainhas, elas caem. As flores que nós estamos vendo aqui, elas também são muito bonitas, elas são campanuladas, quer dizer que é em forma de uma campânula, de um sino, e elas são coloridas, de uma cor rosa, e tendendo na parte interna por um marrom, e também mesclado com um amarelo e branco, como nós podemos ver. Elas estão dispostas em raques alongadas. O que é raques? Vocês estão percebendo nesse desenho ali uma estrutura marrom, que é como um eixo que sustenta as flores.
Então, quando tem a inflorescência, esse eixo que sustenta as flores chama-se rax. Então, ela é alongada de acordo com o comprimento da inflorescência. Elas são hermafroditas, isso quer dizer que na mesma flor ela tem os dois sexos, masculino e feminino. Elas são zigomorfas, isso quer dizer que as pétalas são unidas e elas são diferentes entre si. Não são como a rosa, por exemplo, que as pétalas são livres entre elas e são aproximadamente da mesma forma, né? Aqui a gente pode ver que ela é diferente, ela forma esse tubo, e as pétalas são diferentes entre si. E são ligeiramente aromáticas. Os frutos, então, pela bibliografia, é uma cápsula globosa, quer dizer que é um fruto seco, com 2 centímetros de diâmetro e abriga diversas sementes no seu interior. Então, aqui nós podemos ver bem esse rax, né, que é essa haste que sustenta as flores e depois o fruto formado, como vimos na foto. Bom, ela é uma espécie que não é nativa aqui do Brasil, como vai ser visto posteriormente, né? Ela é mais da região... Professora, como? Desculpa interromper. Pode interromper. Volta àquela lâmina anterior, porque eu nunca vi isso no nosso pé. O fruto é muito raro, muito raro. Até eu falei aqui para você... A nossa nunca frutificou, ela só dá a florzinha, depois cai toda a flor. Assim, ok. Nós tínhamos 2 pés, um a gente até tirou, porque ele estava avançando muito num lugar que a gente não queria. E aí o outro, mas nunca deu aquela frutinha ali. Isso. Tanto que eu falei do tipo cápsula, porque eu também não vi. Eu peguei da bibliografia. Aqui nós não vimos. Nós pegamos nos livros, né? Esse tipo de cápsula globosa, porque diz que cápsula é um fruto seco, que se abre por diversas fendas, né? Para deixar cair as sementes. E pela nossa vivência, assim, de observar as plantas e tal, eu nunca vi também. A senhora está certa, porque eu acho que talvez, por ser uma espécie de origem asiática, né, e ela é bem tropical, como vai ser falado daqui a pouco pela nossa colega Jadna, ela, talvez aqui não aconteça isso. O que pode ocorrer? Pode faltar, assim, um polinizador para ela, para formar o fruto, né, fazer a polinização, por ela ser uma espécie lá do Japão e da China, que a origem dela lá é de lá, depois se espalhou pelo mundo, né? Então, possivelmente, pode faltar o polinizador dela para formar o fruto na nossa região, porque eu também não tenho visto, tá? Então, eu acho que... Nunca vi, professora. Nós temos bastante toiceiras lá no sítio, mas nunca vi o fruto. Pois é, Marilda, eu também por aqui, a da Unesc tem, e ali no estacionamento eu sempre procuro observar para ver se tem, né? A mais também não encontrei. Então, acho que deve ser algum detalhe, né, dela regional, né, pelo nosso clima, nossa situação aqui diferenciada. Né? Muitas plantas que não são polinizadas pela abelha, elas precisam daquela grande mamangava, mas aqui nós temos a mamangava. Então, maracujá, né? O maracujá precisa mamangava, mas aqui agora a gente já consegue polinizar o maracujá, então é sinal que tem mamangava. E de vez em quando eu vejo uma, mas então não é a mamangava que vai polinizar Pelo menos eu não tenho observado. Deve ser mais alguma outra abelha que nós não temos aqui, de repente, né? Um polinizador. Pode ser até um pássaro, de repente, né? Porque é uma flor assim de um tamanho considerável. Pode ser um morcego, a gente não tem essa informação, mas eu acho que nós temos que procurar para ver. Vamos dar mais uma olhada na bibliografia para ver o que é que a gente acha a respeito. Então, no Brasil, por exemplo, ela é cultivada assim, praticamente em todas as regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
pela flora do Brasil que nós consultamos. Então, no Brasil, ela é bem distribuída nessa situação, né? Talvez lá para o norte, que é bem mais quente, né? Pode ser que até ela frutifique e encontre lá, né, as condições necessárias para a formação do fruto, né? Então, assim, nós temos essa bibliografia, e a minha parte, então, é essa dos aspectos botânicos. Se tiver mais alguma dúvida, eu vou ficar aqui até o final, também posso responder para vocês, tá? Muito obrigada. Bom, pessoal, então, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Jadna e vou trazer para vocês, então, um pouco sobre os aspectos de cultivo da Alpínia zerumbete. Então, né, como a professora Vanilde acabou de falar para a gente, ela não é uma espécie nativa do Brasil, né? Ela é uma espécie nativa de regiões tropicais, especialmente do sul e sudeste da Ásia, e com o tempo ela foi se expandindo, né, através da África tropical, até as Américas, e chegou então aqui à América do Sul e América Central, consequentemente chegou ao nosso Brasil. Ela é uma espécie de clima quente, né, tropical, e o seu cultivo se desenvolve melhor em pleno sol. As espécies, né, do gênero Alpínia, elas desenvolvem-se melhor em solos ricos em matéria orgânica, bem irrigados e também com boa drenagem. A sua propagação, então, ela é realizada pela divisão das touceiras, né? Como a gente viu nas fotos ali anteriores que a professora Vanilde mostrou, ela desenvolve uma touceira bem grande e a sua propagação, então, é feita a partir dos rizomas, que devem ser separados, contendo pelo menos 3 gemas laterais, que é essa partezinha do rizoma que está circulada em vermelho. Então, a gente precisa ter pelo menos 3 pontinhas daquela ali, para que a gente consiga fazer uma propagação de sucesso, né? Então, ali as mudas, elas devem ficar em ambientes de meia sombra, então, inicialmente, né, por 60 dias, é recomendado usar aquele sombrite com 50% de sombreamento, que é aquela telinha preta, né, que a gente vê assim nos viveiros de mudas, e depois, então, de 60 dias, a gente já pode transferir essas mudas para o local definitivo. A colheita, então, né, da Alpínia zerumbete, ela deve ser feita das suas partes aéreas, que são as folhas, né? Essa colheita ela deve acontecer pela manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, preferencialmente na lua cheia ou na lua nova, antes do seu florescimento. E é, assim, essencial que se deixe, né, pelo menos 50 centímetros da planta até o solo, para que ela continue se desenvolvendo mesmo após a colheita. E aí, né, por que na lua cheia ou na lua nova que deve ser feita essa colheita, né? É de conhecimento popular, né, que na lua nova, a seiva das plantas, ela está se direcionando para os ramos e para as folhas. E na lua cheia, essa seiva, então, ela se concentra nos ramos e nas folhas. O que é essa seiva, né? A seiva, digamos assim, que é essa parte da energia da planta, são os metabólitos secundários que são responsáveis pela ação terapêutica da planta. Então, se a gente for usar, né, as folhas com uso medicinal, o ideal é que esses metabólitos secundários, eles estejam armazenados principalmente nas folhas. Então, por isso que é recomendada, né, a colheita dessa espécie ou na lua cheia ou na lua nova. O florescimento, então, da Alpínia zerumbete, ele ocorre praticamente todos os meses do ano, né? E aqui a literatura traz que, exceto nos meses de julho e dezembro. Aqui, então, estão as referências utilizadas. Se tiver alguma dúvida, eu também vou ficar até o final da apresentação e estou à disposição. Pessoal,
Então, nos nossos encontros presenciais, antes da gente apresentar a parte terapêutica, né, validada pela Anvisa, ou os estudos botânicos, a gente costuma perguntar, né, para as pessoas que estão participando da nosso encontro, para que usam, né, como usam a Alpinia zerumbete. Então, não sei se vocês gostariam, talvez, de alguém abrir, né, o microfone e dizer se usam essa planta, né, e para qual uso medicinal que vocês utilizam essa planta. A gente deixaria uns minutinhos, assim, para, se vocês pudessem abrir o microfone e compartilhar com a gente, para depois a gente trazer o restante das informações. Gosto muito de falar sobre isso, porque em 2018, eu comecei a conhecer mais as plantas medicinais e as punks. Só que somente em 2020 eu comecei a usar mais as plantas medicinais alternativas, porque antes eu usava os chazinhos, essas coisas assim que mamãe tinha ensinado. Aí em 2020, a Mariane e eu fizemos o curso de autor da própria saúde juntas, inclusive casualmente, e a partir dali eu comecei a plantar mais plantas medicinais aqui na chácara. A gente mora em Ivoti, no Rio Grande do Sul, na nossa chácara, desde 2017. E aí, quando eu conheci a colônia, eu me considero um pouco ansiosa. Aí eu fiquei bem feliz, porque ele prometia que era boa para isso, mas eu procurei muito para conseguir uma muda. E aí, um dia eu passei ali, aqui perto, na casa de um vizinho, e tinha, eu reconheci ela pela identificação que eu tinha feito no Google. E eu fui pedir licença para conseguir uma muda. Peguei, plantei 2 mudas logo, porque eu pensei, eu vou precisar muito. Mas eu inicialmente só usava as folhas, depois elas começaram a florescer, acho que 2 anos depois, e aí eu comecei a usar as flores para tomar à noite, principalmente, e algumas vezes eu tomava durante o dia. E eu percebi que a ansiedade, ela realmente diminui. Não é uma coisa de placebo, não é uma coisa que a gente põe na cabeça e acontece. Ela realmente tem uma ação muito, muito boa. Então, eu agradeço, assim, por ter aprendido e por ter esse novo conhecimento. Algumas coisas me acrescentam bastante aqui, né? Agradeço já as 2 professoras que falaram, e fico sempre muito feliz quando a Mariane me manda o convite, quando a gente pode aprender mais. Passo a palavra e agradeço. Legal. Mais alguém utiliza a colônia, gente? E para que usa, né? Como usa? A Marilda, né? Eu ia dizer, a Marilda está aí. A colônia chegou no grupo lá da Unesp, porque a Marilda, né, utiliza bastante, a família utiliza. Aí foi um pedido dela que a gente estudasse essa planta lá na universidade. É verdade. Então, eu praticamente utilizo a colônia desde criança, porque meu pai sempre tomou chimarrão e ele colocava as flores dentro do chimarrão. E ele sempre foi uma pessoa bem calma, e a gente gostava de ficar, né, sentado em roda, tomando chimarrão, com as florzinhas de colônia. E eu sempre achei elas muito perfumadas, né? Então, eu colhia os buquês de colônia e enfeitava lá em casa, né? Depois, na minha casa também, as flores. E depois de desidratada, eu não tinha coragem de colocá-las fora, porque eu sempre achei elas muito lindas, e as folhas também. E aí depois comecei a estudar um pouquinho, daí pedi até na Unesc, né, para a gente estudar mais profundamente a colônia, e eu utilizo ela também no meu sal, no sal verde que eu faço. A flor. Legal. É isso. E pode falar. Aí pode falar um pouquinho mais se você, como é que você usa dentro do sal verde, quantidade, proporção, assim, ou é a olho?
Eu faço meio no olhômetro. Pega, né, um buquê, né, e coloca assim, né, junto com as outras ervas, com louro, com alho, com manjericão, açafrão, e também utilizo a baleeira, que eu gosto bastante, às vezes pedacinho de gengibre, orégano, e daí eu coloco tudo, e higienizo, né? Coloco todas elas no liquidificador, deixo bastante tempo até fazer uma massa verde. Quando ela está bem assim, maçuda mesmo, assim, que não vê nada de gruminho, assim, daí eu junto o sal de vaca que eu utilizo, né? Esse sal que a gente compra na agropecuária. Na verdade, eu não compro, porque meu marido vai pegar no porto, que ele utiliza para os animais, né? Daí ele sempre traz para mim. É assim que eu faço meu sal, mas eu nunca medi nada. Até porque às vezes eu tenho alguma, tem orégano, outras vezes eu coloco tomilho, de repente, assim, o que eu tenho mais em casa, né? Porque eu só compro o alho, o resto eu já tenho, né? Então, é isso. Daí não tem uma quantia certa. A baleeira eu colho lá na praia e geralmente quando eu colho eu já procuro já meio que em seguida fazer, né? O alho eu também, o louro, daí o louro é desidratado porque eu colho, coloco no vaso ali na área de trabalho e vou utilizando daí assim, né, no sal. Eu faço ele bem concentrado. E depois, às vezes, vou diluindo, né, conforme o que eu quero mais concentrado, mas fica um sal muito saboroso. E eu coloco sálvia também. Eu sempre coloco a sálvia. Dá um sabor, assim, inigualável, tudo isso. Mas mais uma pergunta, Marilda. Você guarda na geladeira daí depois, porque ele está super úmido, né? E como O são meu folhas sal é úmido. verdes, aí, porque Eu o gosto sal dele grosso, úmido mesmo. nós usamos também o sal grosso, né? Então ele É, fica muito úmido. Aí fica. guarda na geladeira, então. Quando eu estou utilizando, não. Quando eu utilizando, eu coloco no saleiro, mas eu sempre faço a mais, né? Daí, o excedente eu guardo num pote de plástico dentro da geladeira com sal, né? Só porque daí ele está bem concentrado. Depois eu vou deixando ele mais suave, né? Mas fica uma delícia. Como E diz a ele tem minha mãe. boa conservação. Bom, o sal Sim, já é sim. conservante, né? O Então, sal já é um nem, conservante, né? não precisa nem A minha preocupar. mãe diz que não vive mais sem esse sal, porque fica muito saborosa a comida. Até na pipoca salgada. Pode colocar que fica uma delícia. Devolvo a palavra, professora. Mais alguém, pessoal, que utiliza a colônia para fins medicinais ou alimentares? Não? Vai continuar, tá? Então, acho que é ansiedade, né? Tanto a colega de Roti, isso, né? E a Marilza, então, falaram da questão de ansiedade. Então, vamos lá. Então, vamos para a parte terapêutica da Alpinia zerumbete. Então, a gente sempre gosta, quando a gente fala das plantas, conhecer um pouquinho do histórico dela, né? Então, a gente sabe que tem plantas que são usadas há milhares de anos. Então, a Alpinia zerumbete, ela tem um uso tradicional há séculos, né, na Ásia Oriental, especialmente na China, Japão e Tailândia. E eles usam também para fins medicinais, alimentares e ornamentais, que é como a gente colocou aqui hoje, né? Essas três formas de utilizar essa planta que realmente é muito bonita. No Japão, ela é conhecida como Geto. E em Okinawa, ela é usada para fazer chás e como um remédio para diversas condições, né, clínicas. Então, eles usam ela também para hipertensão e para doenças digestivas. Na China, é utilizado, então, na medicina tradicional chinesa para problemas como dor abdominal, diarreia e inflamação. No Brasil, a Alpinia zerumbete é uma das plantas mais citadas na medicina popular
e ela está no RNSUS, que é aquela relação, né, de plantas de interesse para o SUS. Então, é uma planta que o governo tem interesse em estudar, para que se consiga, ela já é uma planta validada, mas que se complete os estudos, principalmente de controle de qualidade, para que ela possa ser inserida, então, formalmente no Sistema Único de Saúde. No Brasil, a Alpínia zerumbete foi introduzida, então, no século XIX, ali o período colonial, e ela foi trazida para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde recebeu os nomes de Flor da Redenção e Bastão do Imperador. Esses nomes foram dados, né, em homenagem ao fato que a princesa Isabel recebeu essa flor de presente após assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Então, ela recebeu esse nome e a princesa recebeu essa flor como símbolo, então, né, da questão da escravatura. Ela tem um uso na culinária, então as folhas da Alpínia zerumbete são usadas em algumas culturas para embrulhar alimentos, conferindo um aroma agradável e também dando propriedades conservantes. Então, o alimento fica mais tempo, né? Ele consegue ficar estável por mais tempo. E como ela é uma flor muito bonita, né? Que nem a Marilda comentou, então ela é muito utilizada para paisagismos e nos jardins das residências. Em Cuba, ela é conhecida como uma erva daninha. Então, me chamou a atenção que acho que a senhora de Boti comentou que eles tiveram que replantar ela em outro lugar, porque ela estava avançando, né? Ela estava crescendo muito. Então, em Cuba, ela é conhecida como uma erva daninha, porque ela se alastra, né, lá com muita facilidade. E na África do Sul, ela é considerada uma erva daninha e uma erva invasora, pelo Programa Global de Espécies Invasoras. Então, ela acaba competindo com espécies nativas e se alastrando, né, então, nessa questão do cultivo dela. Então, a gente entra agora com os aspectos terapêuticos. Então, aqui na Unesc, a gente criou uma metodologia que nós sistematizamos os dados da prática terapêutica. Então, primeiramente, nós acessamos 5 fontes de informação, que são as fontes validadas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, para usos terapêuticos que já são aprovados e que aí os profissionais da saúde podem fazer prescrição. Então, o registro da planta na Anvisa, o memento de formulários da Farmacopeia Brasileira, o formulário de fitoterápicos, uma legislação nova que entrou agora em 2025, e as monografias da EMA, que é a União Europeia de Medicamentos, de acordo com uma RDC da Anvisa. Depois de acessar essas fontes de informação, acessamos outras 47 livros de uso tradicional, que são livros bem confiáveis, de uso tradicional de plantas, além de levantamentos etnobotânicos, que são pesquisas, então, que são realizadas nas comunidades. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E também acessamos artigos para informações complementares. Então, vamos lá. A gente sempre gosta de colocar essa informação nas nossas apresentações, né? Porque, como a gente está numa universidade também, a gente gosta de deixar bem claro que esse é um material educativo, né? E que não substitui a consulta, acompanhamento no profissional de saúde quando necessário. E todas as informações foram contextualizadas aqui durante o nosso encontro. Então, qual é a parte da planta que é validada? Né? O validada que a gente diz é aquela que já foi estudada e que aí ela é aprovada até o momento, né, para essas indicações terapêuticas. Então, são as folhas. Não foi estudado as flores, mas isso não significa que não possam ser utilizadas, tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. Mesmo porque, geralmente, a composição química das folhas acaba se replicando nas flores. Elas acabam tendo, geralmente, os mesmos efeitos terapêuticos. Mas o que foi mais estudado da Alpínia zerumbete foi a folha. Então, eles recomendam que o chá dessa espécie, ele deve ser preferencialmente com as folhas frescas, tá? E não com as folhas secas. E quando a folha está seca, a gente vai perder muito composto ativo dessa planta, principalmente o óleo essencial. Então, quem tem a planta no quintal, né, que consegue fazer a coleta dela na hora, ali no momento, o ideal seria esse. Claro que nem a Jade comentou, se conseguisse, né, fazer a coleta ali na lua, acho que a cheia é crescente, né, Jade? Então, melhor ainda. E a questão... Lua cheia e a nova, ela falou. Isso, lua cheia nova, obrigada.
E também a questão da coleta ser entre 9 e 10 da manhã, é porque essa planta ela é riquíssima em óleos essenciais. Então, a concentração de óleos essenciais, ele fica mais ou menos ali entre 9, 10, 10 e meia, por aí. Depois vem o sol, né? E acaba tendo, de certa forma, uma certa volatilização. Depois a planta produz os óleos essenciais novamente. No formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, que a planta está descrita, eles não descrevem se a folha é seca ou fresca, eles deixam em aberto, tá? Mas a recomendação que tem é que se use a planta fresca sempre que possível. Se por acaso essa planta precisar ser seca, né? Então, claro que a gente sempre traz informações para um cultivo ou para uma secagem mais, digamos assim, profissional, para conseguir manter os compostos químicos da planta. Então, ela deve ser realizada em estufa, com ar circulante, numa temperatura de 45 graus por 36 horas. É uma analogia que a gente tem, por exemplo, uma secagem à sombra, tá? Então, seria essa analogia que se tem uma secagem à sombra e não fazer secagem ao sol. E o armazenamento dela, então, ele não pode ser em ambientes úmidos, né? Porque a planta como ela foi seca, ela perdeu água. Então, ela tem uma tendência a reabsorver essa água de novo, e aí a gente pode ter a degradação dos compostos químicos. E se for deixar ela armazenada, que não se passe de 6 meses, e aí se faça substituição, porque ela vai perdendo os compostos químicos que estão dentro dela e, consequentemente, vai perdendo o efeito farmacológico. Então, quais são os compostos químicos que tem dentro da planta, né? Então, o que tem dentro dessa planta que vai provocar os efeitos farmacológicos, então, principalmente da ansiedade ali que a nossa colega comentou, e a Marilda também. Então, o que tem dentro dessa planta? Então, essa planta, ela possui flavonoides, tá? E várias plantas possuem flavonoides, muitas delas. Então, por exemplo, camomila, a macela, né, a calêndula, a quileia. Então, muitas plantas possuem flavonoide. E ela possui a rutina, por exemplo, né, que a gente vai ver depois que tem uma ação ali vascular, e catequina e picatequina, que são, por exemplo, exemplos de flavonoides. Nós temos o chá verde também, tá? E ela tem chalconas, que é uma subclasse desses flavonoides, então é uma derivação desses flavonoides. E essa planta, ela é riquíssima em óleos essenciais, tá? Então ela tem uma quantidade muito grande de óleos essenciais. Eu quero que vocês prestem atenção nesse sabineno, que eu coloquei a fórmula ali, que está em destaque em verdinho, depois a gente vai falar um pouquinho dele. Então tem bastante óleo essencial na composição. E também esse cheiro ali, que é o comentário das flores, ela tem um perfume também em função desses óleos essenciais. Então, ela tem os óleos essenciais, os monoterpenos, que são esses óleos mais voláteis, que dão esse aroma, né, para a planta. Ela tem os diterpenos, que aí são duas moléculas dos monoterpenos unidas, e aí ela tem esses constituintes, que é o zerumin A e o zerumin B. E aí eu fiquei olhando, Alpinia, zerumbete, zerumin. Então, talvez eles batizaram esses compostos de zerumin em função da Alpinia zerumbete, né? Fiquei aqui pensando. E esses zerumin A e zerumin B, eles são constituintes predominantes no gênero de Alpinia. Então, as alpíneas, elas têm esses compostos predominantes no gênero. E ela tem também sesquiterpenos, então muitos sesquiterpenos. A gente vê vários sesquiterpenos que estão aqui, que outras plantas também têm, que conferem principalmente uma ação anti-inflamatória para essa planta, tá? E ela também tem na composição cavalactonas, tá? As cavalactonas, elas são terpenoides, né, da classe das lactonas, e elas são derivadas dos óleos essenciais. Uma outra planta que possui cavalactonas é o cava-cava, que é uma planta já validada, né, com registro ativo na Anvisa, para ansiedade, né? E ela possui essa mesma classe de compostos também, a Alpinia zerumbete. Ela tem fitoesteróis na composição química dela. Então, vocês podem ver que os fitoesteróis, eles têm a estrutura química muito parecida com o colesterol. E aí, o que acontece, né, com a questão desses fitoesteróis? No intestino, os fitoesteróis competem com o colesterol pela absorção, e aí acaba reduzindo o LDL, tá? Então, ela tem essa composição de fitoesteróis.
e possui outras substâncias em menor concentração, como ácidos graxos, alcaloides, mucilagens, pectinas, resinas, saponinas, taninos e inurinas. Mas, principalmente, se a gente for olhar, né, que são várias classes de metabólitos, então, assim, ó, flavonoides, tá? Óleos essenciais, as cavalactonas e os fitoesteróides. São as principais classes de compostos químicos presentes na Alpinia zerumbete. Então, vamos lá. Para que ela já é validada, digamos assim, na Anvisa para uso medicinal? Então, ela é validada, né, na Anvisa para ansiedade. Então, vocês comentaram que ela é uma planta, né, que ela já foi estudada, já foi feito vários testes, e realmente se identificou que ela atua na ansiedade. Vocês podem observar que fala ansiedade leve. O que significa isso? A Alpinia zerumbete, ela foi validada como fitoterápico pelo modelo tradicional de validação. O que é um modelo tradicional? É com base nas bibliografias de uso popular nas comunidades e estudos complementares. Então, quando uma planta é validada pelo uso tradicional nas comunidades e estudos complementares, a gente sempre vai ter auxiliar no alívio de ansiedade leve, ela auxilia, tá? Se eu dissesse que ela é uma planta para a ansiedade, eu teria que fazer testes nela igual medicamento sintético, entende? Então, nesse caso, não precisa, porque aqui tem essa questão dela ser auxiliar, mas ela pode ter uma ação muito mais potente. Mas aí, para se afirmar que tem essa ação potente, precisaria se fazer os testes igual ao medicamento sintético. Por exemplo, o cava-cava, que eu comentei com vocês, que é o pipermetístico, ele sim, foi feito estudos clínicos, igual ao medicamento sintético, então, para ele, a gente pode dar o status que ele é um ansiolítico. Mas no caso da Alpinia zerumbete, ela tem a validação pelo uso tradicional. Então, a gente sempre vai encontrar auxiliar, tá? E aí, como é que ela pode ser usada? Na forma de chá, então na forma de infusão, e aí 0,8 grama das folhas para 100 ml de água. Então, aquece a água, né? Verte sobre a planta, deixa 10 a 15 minutos abafado e tomar esse chá, então, 3 vezes ao dia. E aí também eles recomendam que a gente evitar tomar o chá da planta na forma oxidada, quando ela fica avermelhada, porque aí a gente acaba perdendo os compostos químicos da planta. Então, sempre utilizar lá o mais verdinha possível. E aí nós também fomos buscar na Farmácia da Natureza, né, que é uma farmácia viva de Jardinópolis, e lá eles também utilizam a Alpinia zerumbete. E eles utilizam a Alpinia zerumbete para quê? Para hipertensão arterial leve, tá? Como diurético, processo inflamatório das vias urinárias e também para transtornos ansiosos. E aqui eles utilizam a tintura da Alpinia zerumbete. Então, a posologia dessa tintura, eles dosaram ela por quilo. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que pesa 60 quilos, a gente começaria com a menor dose, que seria 1 gota por quilo. Então, 60 gotas, a quantidade diária, dividido por 3. Então, 20, 20 e 20, tá? Que é a dose diária. Então, quanto por dia que poderia colocar. E se não sentisse o efeito terapêutico, então poderia aumentar para 2 gotas por quilo, né, ao dia, depois divide a posologia, ou até no máximo 3 gotas por quilo, mas nunca tomar o total em uma dose só, tá? Então, essa dose, ela precisa ser partida, a gente tem que partir a dosagem. E diluir a tintura em 50 ml ou meio copo de água. Então, se alguém resolver tomar somente à noite, vamos supor, se fosse paciente com 60 quilos, tomaria as 20 gotas somente à noite, podendo aumentar, né, se precisa sentir para 2 a 3 gotas ali em relação a essa situação. E aí, como é preparada essa tintura, né? Então, na Farmácia da Natureza, que é uma farmácia viva, eles tanto preparam a tintura, quanto eles preparam a alcoolatura. A tintura é preparada com a folha seca, então, na proporção ali de 1 para 10, né? Então, se eu preparar 1 litro de tintura,
eu preciso ter 100 gramas da droga vegetal seca, da folha seca. E aí faz por maceração, né? Aquela técnica que vocês acho que conhecem também. Deixa ali o solvente em contato com a droga vegetal, né? Faz aquela agitação ocasional, né? Todos os dias, um pouquinho, agita, e deixa ali protegido da luminosidade. E aí eles colocam a maceração por 7 dias, já é suficiente para fazer a extração. E se for a alcoolatura, que é a droga vegetal fresca, então a folha fresca, então é o dobro, são 20 gramas, né? Porque a planta tem bastante água, ela perde água, então por isso que a gente usa um pouco a mais. E aí o álcool é o álcool 80, né? Ele é um pouquinho mais alto, porque aí esse álcool, a água da planta vai diluir o álcool. Então por isso que a graduação alcoólica é um pouquinho maior. E aí também faz a maceração por 7 dias. Então, tanto a tintura quanto a alcoolatura, e eles utilizam a hipertensão arterial leve, diurético, processos inflamatórios das vias urinárias e os transtornos ansiosos. Eles também utilizam lá, para as mesmas indicações terapêuticas da tintura e da alcoolatura, eles usam o decoco. Então, percebo que eles preparam diferente do que está naquele material lá da Anvisa, do Ministério da Saúde. Então, seria 150 ml, uma xícara de decoco, 3 a 4 vezes ao dia. E aí eles botam um pouquinho menos. Lá no infuso estava 0,8 gramas. Aqui está de 0,4 a 0,6 gramas. Ou uma colher de chá caseira cheia, né? E aí faz por decocção, que é colocar água fria junto com a planta e deixa ferver por 5 minutos e desliga o fogo, tá? Então, dessa forma que eles utilizam. Então, tanto a decocção quanto a infusão, porque a folha dela é bem fibrosa, né? É uma folha que ela é rígida, assim. Então, às vezes, por isso que eles fazem a decocção. Mas quando uma planta tem bastante óleo essencial, quando a gente ferve muito, a gente perde o óleo essencial. Então, por isso que o ideal é fazer a decocção com ela tapada. Deu 5 minutos de fervura, já desliga e deixa tapadinho, tá? Senão vai volatilizar o óleo essencial e o óleo essencial vai embora. A gente diz, ele volatiliza e vai embora, tá? E aí, o que a gente achou de uso popular e tradicional da planta, naqueles livros lá que a gente acessou? Então, o farmacógeno, eles confirmaram que é a folha, tá? E eles usam, olha, muito parecido com o que a farmácia da natureza usa. Então, diurético, antihipertensivo, né? Então a farmácia da natureza falava de hipertensão leve. Eles colocam ação calmante, ansiolítica e botam para gripe. Então aqui já apareceu uma questão do sistema imunológico, né? Então essa planta pode ativar ali o sistema imunológico. Então vamos lá. Aí a gente não ficou feliz com essa informação, a gente buscou mais. Que a gente sempre gosta de trazer bastante informação ali para a pastoral, para que os usos, né, a gente consiga encaixar todos eles. Então, a gente fez uma pesquisa em artigos que fazem levantamentos etnobotânicos. Que são levantamentos etnobotânicos? Os cientistas vão até as comunidades entrevistar as pessoas que usam essas plantas. E essas plantas precisam ser levadas para um herbário, para um botânico fazer a identificação correta da planta, para a gente saber que realmente essa planta é Alpinia zerumbete. Então, a gente procurou esses levantamentos etnobotânicos e a gente, então, se concentrou no Brasil, porque a gente achou bastante informação, então buscamos o Brasil. Então, nessa pesquisa, encontramos 39 levantamentos etnobotânicos, a maioria na Paraíba, né, com 11 estudos na Paraíba. Depois tivemos Pernambuco, Ceará e o Rio Grande do Sul, com 13 estudos que foram feitos, então, no Rio Grande do Sul. Não apareceu nessa busca Santa Catarina, tá? Então, o que a gente achou? Então, a gente pegou esses 39 levantamentos etnobotânicos e nós sistematizamos todos os usos que foram citados para a Alpinia zerumbete. Então, nós encontramos 139 usos e 50 são usos únicos, que não foram repetidos, né? Por exemplo, ação calmante. Várias comunidades falaram que era calmante. Então, o total deu 139, mas o único foi 50.
Então, nós encontramos, ó, então podem perceber ali no gráfico, ó, a maior excitação dela é para o sistema nervoso central, tá? Depois vem para o sistema respiratório, então realmente a planta tem uma ação. O sistema cardiovascular entra ali com 24 estações. Depois vem o sistema urinário, que já apareceu na farmácia da natureza, e o sistema imunológico, tá? Então, principalmente esse. E olha que interessante aqui a gente descrever, tá? Então, por exemplo, o sistema cardiovascular apareceu angina, cardiotônico, coração, doença do aparelho circulatório, dor no coração, apareceu pressão alta, ó, que foi citado 13 vezes, em 13 levantamentos etnobotânicos apareceu pressão alta, problemas no coração, né? Apareceu 2 trabalhos que a população citou para diabetes e um trabalho eles citaram para banho de descarrego, então a parte espiritual, tá? No sistema imunológico, então a gente encontrou com bastante estação febre, 12 comunidades citaram a febre, como calmante, ó, como sistema nervoso central, analgésico, antidepressiva, calmante, ó, com 16 estações, dor de cabeça, dor em geral, insônia, memória, tontura. Antirreumático, 2 estações, artrite, dores corporais, e um pessoal também falou que ela é uma planta abortiva, então tem que ter bastante cuidado com os gestantes. Sistema respiratório, ó, o total de 28 citações. Então, gripe, ó, apareceu 8 vezes, tosse 5 vezes, depois vários outros usos, né, para a questão do sistema respiratório. Cicatrizante 2 vezes, né, que para o sistema tegumentar a pele. O sistema urinário, ó, diurético 5, distúrbios renais, edema, excesso de ácido úrico, inflamação nos rins, pedra nos rins e rins. Apareceu o colesterol em 2 comunidades, né, e outras questões do trato alimentar e metabolismo. E aí eu chamo agora a Carol para falar um pouquinho como essa planta age no nosso corpo, então, para ter essas ações. Claro que a gente vai apresentar aquilo que a gente encontrou estudos, né, mostrando e comprovando a ação farmacológica da planta. São muitas ações, ó, e nem tudo foi estudado, né, como isso acontece no nosso corpo, mas algumas indicações já foram. Então, Carol, agora é contigo. Bom, primeiramente, boa noite. Então, agora começando a falar sobre o mecanismo de ação da Alpine zerumbete. Deixa eu passar. A primeira atividade farmacológica que a gente encontrou foi como ansiolítico leve, que foi bem mencionado por vocês, né? A Ângela também falou que foi encontrado como validado também. A planta apresenta efeitos ansiolíticos que estão associados a diversos mecanismos bioquímicos, sendo que os compostos bioativos, como as cavalactonas, que é essa estrutura química que está aqui do lado e que a Ângela mencionou anteriormente, elas modulam o sistema nervoso central. Além disso, os óleos essenciais também contribuem para essa atividade. Então, ocorre a modulação com serotonina e noradrenalina, ocorrendo, então, a interação com receptores relacionados à redução da ansiedade. A planta apresenta propriedades antioxidantes, que protegem o sistema nervoso central contra danos de radicais livres. Radicais livres são moléculas que o nosso corpo produz e que, em excesso, elas acabam machucando células e tecidos. Então, a planta protege o sistema nervoso central contra esses danos dos radicais livres, equilibrando o ambiente neural. Além disso, tem a redução da excitabilidade neuronal, onde ocorre a inibição de canais de sódio e cálcio, que diminui a hiperatividade cerebral, muitas vezes ligada à ansiedade. Então, envolve essa questão do relaxamento. Outra atividade farmacológica também mencionada foi para hipertensão leve. A Alpine ela apresenta propriedades que auxiliam no manejo da hipertensão, especialmente pelo seu efeito vasodilatador, que vai atuar de forma dependente e independente do endotélio, contribuindo para a redução da pressão arterial. Então, ali naquela imagem, a gente tem um vaso com uma maior resistência, isso vai dificultar a passagem do fluxo sanguíneo, e a planta, ela atua na modulação do cálcio, que vai reduzir a entrada de cálcio intracelular,
o que vai causar um relaxamento vascular, e também o aumento da produção de óxido nítrico, que também vai causar o relaxamento da musculatura lisa vascular. Então, a gente vai ter um vaso sanguíneo dilatado, com a menor resistência, e, consequentemente, vai diminuir a pressão arterial. Além da atividade como hipertensão leve, também apresenta como diurética. A alpina ela apresenta ações complementares que auxiliam no controle da pressão arterial e também na proteção cardiovascular. O efeito diurético, como é que ele acontece, né? Com o aumento da diurese, vai ter uma maior eliminação de sódio, que é um sal, e água, que vai promover a redução do volume sanguíneo, que, consequentemente, vai ocasionar a redução da pressão arterial. Além disso, também tem propriedades antioxidantes, que vão proteger o endotélio vascular. O endotélio, primeiramente, é uma camada de células que reveste os vasos sanguíneos por dentro. Então, a planta ela vai proteger essa camada contra o estresse oxidativo, que são os radicais livres que eu mencionei antes, prevenindo danos a longo prazo e reduzindo os riscos de complicações cardiovasculares, como, por exemplo, a aterosclerose. Outra ação é a ação vascular, que é uma ação principal e que complementa o que foi falado antes, atua de forma dependente e independente do endotélio, sendo eficaz em vasos saudáveis ou com endotélio disfuncional. Ali a gente tem duas imagens, então a planta ela vai atuar tanto no vaso que está ali com as células do endotélio, aquela camada por dentro dos vasos sanguíneos certinhas, tanto como no vaso com endotélio disfuncional. Ali a gente vê que as células estão irregulares, então a planta atua nesses dois tipos. E também tem ação antiulcerogênica, que complementa o perfil terapêutico ao promover a proteção gástrica. Agora falando sobre os aspectos de segurança da alpínia. Contraindicações e precauções. Bom, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Deve-se evitar tomar o chá desta planta na forma oxidada, avermelhada, que a Ângela comentou antes. É contraindicado para pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade à planta da família Zingiberaceae, que é a família da alpínia. Também é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 18 anos, devido à falta de dados adequados que comprovem a segurança nessas situações. Também para pacientes portadores de úlceras pépticas e pacientes com diarreia. É contraindicado para portadores de cardio, nefro e hepatopatias e outras doenças crônicas devido aos potenciais efeitos cardiovasculares, renais e hepáticos da planta, além do risco de interações medicamentosas. As pessoas, os pacientes que utilizam medicamentos para tratar essas condições, esses medicamentos, eles podem também interagir com a alpínia. Também tem que usar com cautela em pacientes com desequilíbrios eletrolíticos, não administrar em pacientes hipotensos. Como a gente viu anteriormente, um dos mecanismos de ação da planta é justamente reduzir a pressão arterial. Então, se a gente indica para uma pessoa que tem pressão baixa, a planta também vai causar pressão baixa, então não vai ser legal. Avaliar a relação risco-benefício com o uso somente sob prescrição e ou supervisão médica. Reações adversas. A planta ela pode aumentar a acidez gástrica e reduzir o efeito de antiácidos, mas não há relatos em humanos. Pode aumentar a diurese e diminuir a pressão arterial, que a gente viu que são dois mecanismos que a planta apresenta. Deixa eu passar. Em caso de aparecimento de eventos adversos, suspender o uso do produto e consultar um médico e ou um profissional especializado em fitoterapia. Agora, sobre interações medicamentosas da alpínia zerumbete. Ela pode interagir com inibidores da bomba de prótons. Um exemplo de medicamentos dessa classe é o omeprazol. Essa interação é teórica e ainda não descrita em humanos, mas requer atenção. Pode aumentar a acidez gástrica e reduzir o efeito de antiácidos.
E tem que ter cautela em pacientes com diabetes ou em uso de hipoglicemiantes, devido a um potencial efeito hipoglicemiante da planta, o que pode interagir com esses medicamentos. Pode interagir com medicamentos diuréticos, justamente por ter atividade diurética e antihipertensiva, além do seu uso popular para essa finalidade. Sobre a toxicidade da alpínia. Pode ser hepatotóxica, ou seja, lesionar o fígado, em doses acima das recomendadas, e ou tratamentos crônicos, especialmente quando associados a outros medicamentos que também comprometem o fígado. Nesses casos, recomenda-se o monitoramento das enzimas hepáticas, que é feito através da supervisão médica. E agora, sobre o uso como alimento da alpínia. Essa parte aqui é bem interessante. A alpínia, ela faz parte da culinária tradicional de Okinawa, uma cidade do Japão, que é conhecida como a terra da longevidade. O seu uso alimentar integra o conjunto de hábitos tradicionais associados à longevidade da população local. Até o ano 2000, a cidade de Okinawa apresentava a maior expectativa de vida entre as prefeituras do Japão. Em Okinawa, a alpínia é utilizada tradicionalmente no preparo do mochi, acho que é assim que se pronuncia, e o preparo envolve arroz envolto em folhas da alpínia. Esse alimento ele é cozido no vapor e trata-se de uma prática culinária antiga, associada à cultura alimentar tradicional de Okinawa. As folhas da alpínia têm sido usadas para dar sabor a sorvetes, chás, temperos, para embrulhar bolos, pães e outros produtos para mantê-los protegidos dos danos causados pela umidade e temperatura. Outros produtos também são derivados da alpínia e incluem sabonetes e cosméticos preparados a partir de óleos essenciais e extratos da planta. Os cosméticos são geralmente para cuidados com a pele e alívio de queimaduras solares, e o pó da espécie também é usado como aditivo para água de banho. Agora é com a Ângela. Pessoal, e vocês sabiam que tem um medicamento registrado na Anvisa com essa planta? Quem tem a planta em casa sabia disso? A gente tem um medicamento lá registrado, né? E que é comercializado em farmácia. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse medicamento, tá? O nome desse medicamento é Ziplag, tá? E ele é, então, produzido pela indústria Infam, que é da Alpínia Zerumbet. Então, vamos ver para que é indicado esse medicamento fitoterápico. O Ziplag, né, ele é um medicamento sob prescrição médica. Eu fiz uma pesquisa, ele tem frasco ali de 30 ml e 60 ml, ele é na forma de um sprayzinho. E aí eu fiz uma pesquisa do frasco de 60 ml e os preços desse frasquinho de 60 ml variam de R$ 559 a R$ 750 reais. E aí, para que eles utilizam, né? Esse medicamento, ele é feito à base do óleo essencial da planta. Tá? Então, ele não tem os outros compostos, ele tem somente o óleo essencial. E ali está o sabineno, né? Aquele óleo que eu comentei com vocês, aquele composto químico que eu comentei para vocês prestarem atenção. E aí eles fazem a extração do óleo essencial das partes aéreas. Então, quando a gente tem as partes aéreas, pode ser tanto ali as folhas quanto as flores, né? Então, tudo que está acima do solo. E o marcador químico, né? Claro que tem todos aqueles compostos químicos dos óleos essenciais, mas o marcador químico é o sabineno. Então, ele é utilizado como tratamento coadjuvante no estado de espasticidade muscular, que é quando a pessoa não consegue movimentar um membro, né? O membro está rígido, não consegue ter esse movimento. Às vezes com uma paralisia, um derrame, alguma coisa assim, um AVC, né? Essas situações assim. Então, ele é um medicamento de uso tópico, aplicado sobre a pele na região do músculo, tá? Ele é utilizado como apoio antes do processo de fisioterapia.
ele precisa ser aplicado por um profissional de saúde habilitado e ele tem que ser sob prescrição e supervisão médica. Vocês já vão entender por que precisa ser assim, tá? Então, a aplicação tópica, né, na região do músculo, então, por exemplo, uma perna que não consegue se movimentar e o profissional não consegue fazer fisioterapia, é aplicado sobre esse músculo. Então, o sabineno e os outros óleos essenciais, eles vão bloquear os canais de cálcio do tipo L. Então, vocês viram que falou muito em bloqueio de canais de cálcio. E aí vai diminuir a entrada de cálcio nas células musculares. Ele também faz interferência na ação da acetilcolina nos músculos lisos, que vai ter menor ativação das fibras musculares, e esses dois mecanismos do cálcio e da acetilcolina vai fazer com que o músculo relaxe. Então, vai ocorrer um relaxamento do músculo, e aí o profissional de saúde que vai fazer a fisioterapia no paciente, ele consegue fazer a fisioterapia. O que precisa tomar bastante cuidado, porque ele é um spray, né, gente, de óleo essencial. A gente sabe que o óleo essencial ele pode ser inalado. Então, claro que o profissional somente um profissional pode aplicar. Eu acredito que o profissional deve utilizar uma máscara, né, para não inalar esse spray, né, esse óleo, porque a inalação pode provocar uma sedação leve. Então, lembra que a Carol comentou que as cavalactonas têm uma ação sedativa e os óleos essenciais também promovem uma ação sedativa. Então, aqui vai acontecer uma leve sedação se tiver essa inalação, né, desse spray. Ele sempre fala ali a questão da contraindicação para pessoas sensíveis, né? Vai aparecer hipotensão arterial também, né? Então, você viu que ela é uma planta que vai interferir na pressão arterial. Eles pedem cautela em áreas sensíveis, como face, pescoço e região próxima ao coração, porque ele vai fazer um relaxamento da musculatura, então, né, pode provocar uma situação ali bem complexa, e evitar o contato com os olhos. Após o uso, quem está usando, que é o profissional que é o fisioterapeuta, higienizar as mãos, mas eu acredito que eles vão ter que usar luvas. Se eles não higienizar a mão, vai relaxar a mão dele, ele não vai conseguir ter força para poder fazer a aplicação do medicamento. Certo? Então, assim, nós quando estudamos, nós ficamos muito presas com a planta, né? Então, ali ela tem um valor ornamental muito grande, uso medicinal, uma tradição alimentar e é uma espécie que ela conecta beleza, cuidado e cultura. Então, ela transita nos jardins, nas práticas de saúde, nos saberes culinários. Claro que vocês podem perceber que ela é uma planta que ela age sobre o sistema nervoso central, ela tem uma ação ansiolítica, a parte cardiovascular e a questão renal, né? Em altas doses, ela pode até ser hepatotóxica, isso é uma questão de toxicidade. Então, sim, pacientes que estão usando medicamentos, né, para pressão arterial, para o coração, pacientes com problemas renais, precisam ter um pouco de cuidado ao utilizar essa planta, porque ela não é uma planta, digamos assim, tem efeitos bem relevantes, né, nessa questão ansiolítica, né, pressão arterial, então ela não é uma planta, como é que vou dizer, não é uma planta simples, ela é uma planta bem complexa, tá? Essas são as nossas referências, né, que nós consultamos, bastante referência para conseguir fazer o material, e se vocês gostaram da nossa apresentação, da nossa pesquisa, nós temos um Instagram, né, que vocês podem seguir a gente por lá, que é o GFAF, @GFAFUNESP, e nesse Instagram também tem um link com todos os nossos livros e artigos que a gente tem sobre plantas medicinais, tá? E a gente agradece muito a atenção de vocês, e em relação à planta medicinal, nós acreditamos que todos os saberes são importantes, o popular, o tradicional e o científico, e somente assim a gente conhece a planta como um todo, e não só uma fração dela. A gente agradece muito pela atenção e pelo convite de vocês.